Boa noite a todos e a todas. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos os visitantes, que muito nos honram com a presença. Essa é a casa de vocês e que venham sempre. Convido o senhor secretário a efetuar chamado, senhores vereadores. Altair Pavani. Presente. Antônio Ângelo Caprio. Presente. Antônio Laroca. Flávio Kleber Pinheiro. Presente. Jéssica Cristina Aparecida da Costa Guerra. Presente. José Eduardo Aguiar. Presente. Manuel Carlos Palma. Presente. Michel Goulart Aranha. Presente. Otávio Monteiro Ravazzi. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta essa 50ª sessão ordinária e, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido o senhor secretário a efetuar a leitura da ata da 49ª sessão ordinária. Senhor presidente, eu peço a dispensa da ata da sessão anterior, da leitura. Está em discussão o pedido de dispensa da ata da leitura da sessão anterior, efetuado pelo vereador Kleber Pinheiro. Está em discussão. Quem estiver de acordo com o pedido de dispensa do vereador Flávio, permaneça como estão, e os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura. Está em discussão a ata da sessão anterior. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que efetue a leitura da matéria do expediente. Ofício número 236, 2019, Santa Adélia, 10 de junho de 2019. Prezado Senhor, cumpre-nos através do presente encaminhar a esta Casa de Leis cópias dos balancetes da receita, despesa financeiro e os boletins financeiro de caixa referente ao mês de maio de 2019, bem como cópias dos comunicados de recursos federais recebidos, cumprindo o que determina a Lei 9.452, de 20 de março de 1997. Sendo só, para o momento, aproveitamos para reiterarmos os protestos de real estima e consideração. Atenciosamente, Guilherme Colombo da Silva, Prefeito Municipal. Saldo do mês anterior: R$ 2.424.893,11. Receita do mês: R$ 3.904.207,28. Saldo: R$ 6.329.100,39. Despesas do mês: R$ 4.280.145,51. Saldo para o mês seguinte: R$ 2.048.954,88. Se encontra à disposição na Secretaria da Câmara. Ofício número 238 de 2019. Santa Adélia, 13 de julho de 2019. Senhor Presidente, vimos pelo presente para encaminhar a Vossa Excelência para apreciação dessa colenda Câmara o projeto de lei anexo. A presente propositura tem por finalidade obter a devida autorização legislativa para abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, no montante de R$ 525 mil, destinado a suprir saldos orçamentários. Na certeza de que essa Igreja Casa não negará seu beneplácito, a presente projeto invoco para sua tramitação o prazo previsto pelo artigo 44, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Sem mais para o momento, renovamos ao senhor presidente, bem como aos seus nobres pais, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Guilherme Colombo da Silva. Projeto de Lei número 7. Como todos têm cópia, e
não é um projeto polêmico, e os demais acreditam também que não seja projeto polêmico, eu peço a dispensa da leitura de todos os projetos apresentados hoje na ordem do dia, e que faça a leitura apenas dos tópicos de cada um. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura dos projetos apresentado nessa sessão pelo vereador José Eduardo Aguiar, sendo lidos somente os tópicos. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, fazendo da forma como requerido a leitura somente dos tópicos. Projeto de Lei número 024/2019. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, no montante de R$ 525.000, para os fins que especifica. Projeto de Lei número 25/2019. Denomina Atílio Cristiano Carraro a rua número 2 do loteamento Otávio Mestrinelli. Projeto de Lei número 026/2019. Denomina Ardília Mestrinelli Gatti a rua número 03 do loteamento Otávio Mestrinelli. Projeto de Lei 027/2019. Denomina Alan Garrido a rua número 4 do loteamento Otávio Mestrinelli. Projeto de Lei número 028/2019. Denomina Alex Garrido a rua número 05 do loteamento Otávio Mestrinelli. Projeto de Lei 029/2019. Denomina Tereza Conde Imperial a rua número 6 do loteamento Otávio Mestrinelli. Projeto de Lei número 030/2019. Denomina Antônio Boer Mestrinelli a rua número 07 do loteamento Otávio Mestrinelli. Passaremos agora aos requerimentos. Requerimento de pesar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Adélia, faleceu em nossa cidade, aos 12 de junho de 2019, com 80 anos de idade, a senhora Jeanette Terezinha da Cruz. A extinto pertence à tradicional e benquista família santadeliense, sendo uma cidadã muito querida no seio de nossa comunidade. Sendo assim, a sociedade santadeliense viveu um dia de consternação e de pesar. O falecimento da senhora Jeanette Terezinha da Cruz provocou em todos um sentimento de tristeza, caracterizando-se como uma perda muito grande para a nossa cidade. Requeiro, pois, à mesa, depois de ouvido plenário, seja registrado na ata de nossos trabalhos o voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Jeanette Terezinha da Cruz, que se oficia a excelentíssima família enlutada, comunicando a deliberação desta edilidade. Sala das Sessões, vereador Alcides Segura Fernandes, 17 de junho de 2019. Vem assinado pelo vereador José Eduardo Aguiar. Está em discussão o presente requerimento. De pesar, desculpa. De pesar, desculpa, não está em votação, não. Não exige votação para requerimento de pesar. Terminado agora os requerimentos, passaremos às indicações. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Adélia. Indicação número 030/2019. O Serviço de Controle de Endemias de Santa Adélia, CERCESA, verificou em sua última visita ao distrito de Botelho
a presença de larvas em uma área de pasto localizada na rua José Ferreira da Silva. Tais larvas foram encontradas em poças acumuladas no meio dessa área de pasto. Por conta de haver escoamento de água que sai da tubulação pertencente à Prefeitura Municipal, assim sendo, indico à douta mesa que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, sugerindo-lhe que esse problema, com relação à existência de larvas em área, pasto, localizado próximo à rua José Ferreira da Silva, no distrito de Botelho, possa ser solucionada, promovendo a devida limpeza dessa área, a fim de que se possa evitar o aumento de criadouros do mosquitos Aedes aegypti. Sala das Sessões, vereador Alcides Segura Fernandes, 17 de junho de 2019. Vem assinado pelo vereador Altair Pavani. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Adélia, a rua Joaquim Alves Marinho, localizada no distrito de Vila Botelho, necessita que haja a instalação de um redutor de velocidade, do tipo sonorizador, no decorrer de sua via, a fim de que este sonorizador possa ser um meio de deixar os motoristas em alerta e, consequentemente, diminuir a velocidade de trânsito. Assim sendo, indico à douta mesa seja oficializado o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, sugerindo-lhe a implantação de um redutor de velocidade na rua José Alves Marinho, no ponto da via que a administração pública entenda ser o melhor e mais viável para o fim de que esta se destina. Sala das Sessões, vereador Alcides Segura Fernandes, 17 de junho de 2019, vem assinado pelo vereador Altair Pavani. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Adélia, indicação número 032/2019. A rua Renan Castilho Curti, localizada no distrito de Vila Botelho, necessita que haja a instalação de 2 redutores de velocidade do tipo sonorizador. No decorrer de sua via, a fim de que esse sonorizador possa ser um meio de deixar os motoristas em alerta e, consequentemente, diminuir a velocidade do trânsito. Assim sendo, indico à douta mesa que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, sugerindo-lhe a implantação de 2 redutores de velocidade na rua Renan Castilho Curti, nos pontos da via que a administração pública entenda ser o melhor e mais viável para o fim que a se destina. Sala das Sessões, vereador Alcides Segura Fernandes, 17 de junho de 2019. Vem assinado pelo vereador Altair Pavani. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Adélia, os trabalhadores da usina Colombo, que residem em nossa cidade, fizeram algumas reivindicações no sentido de que, ao esperarem nos pontos de ônibus para poderem ir trabalhar, muitas vezes eles acabam tomando chuva ou sofrendo desconfortos por conta do sol forte. Isso ocorre pelo fato de que, em grande parte dos pontos de parada dos ônibus, não há nenhum tipo de cobertura para que os trabalhadores possam se resguardar do sol e da chuva. Assim sendo, indico à douta mesa seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, sugerindo-lhe que seja analisada a viabilidade de se construírem coberturas nos principais pontos de ônibus, a fim de que essa possa conferir maior conforto para os trabalhadores, enquanto os mesmos esperam para ir ao trabalho. Sala das Sessões, vereador Alcides Segura Fernandes, 17 de junho de 2019, vem assinado pelo vereador Flávio Kleber Pinheiro. Terminada a leitura das indicações, quero dizer aos senhores vereadores que as mesmas serão encaminhadas ao chefe do Executivo. Passaremos agora a leitura, correspondência diversa. Venha para o Arraiada Adelino, dia 19/6/2019, manhã, 9 horas, tarde, 14 horas. Não farta não, vai ser bom demais. Diego Segura Martins, convido você para vir nos prestigiar. Comida, dança e alegria no nosso arraiá,
Você não pode faltar. Dia 26/6/2019, horário 10h30. Nós quer convidar vocês para uma festança das boas. Vai ser bom demais da conta só. Dia 26 de julho de 2019, a partir das 9h30. Creche Iracema, nós conta com 6. Acho que é só esse. Não tem aqui. Você não pode perder o arraiá da creche Escola Centenário, dia 27/6/2019, horário às 14 horas. Contamos com sua presença. Encerrada a leitura da matéria do expediente, passaremos agora ao uso da palavra, mas nós vamos primeiro ouvir a nossa procuradora jurídica, vai fazer uns comentários e nos explicar alguma coisa do nosso regimento, da nossa lei. Eu gostaria de convidar a doutora Carol. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar a mesa da Câmara, os vereadores, os demais vereadores aqui presentes, os nossos ouvintes e os funcionários da Câmara que estão aqui presentes também. O motivo pelo qual eu estou aqui hoje é para trazer alguns esclarecimentos jurídicos acerca de algumas dúvidas que vêm surgindo sobre a possibilidade de vocês, vereadores, fazerem requerimentos verbais e escritos durante a sessão, sem a necessidade de você esperar aquele prazo de 48 horas, que a gente já sabe que quando vem coisas do Poder Executivo Municipal, em projetos de lei ou outras coisas, a gente tem que esperar esse prazo de 48 horas. Antes disso, eu acho que vale a gente destacar que o nosso regimento interno, ele é um pouco antigo, ele é um pouco desatualizado, e muitas vezes ele fica omisso, ele deixa lacunas, e dessas lacunas podem gerar diversas interpretações diferentes. E isso acaba causando um conflito entre dois artigos, por exemplo. Um artigo diz para você fazer uma coisa, o outro artigo diz para você fazer outra coisa diferente em relação àquele mesmo assunto. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que procurar um método de interpretação entre esses dois artigos para ver qual a gente vai utilizar no caso concreto. E vale ressaltar que dentro de um instrumento normativo, seja ele uma lei, o regimento interno ou qualquer outro instrumento normativo, os artigos nele contidos, eles têm o mesmo peso, o mesmo valor. Então, o artigo 1º ele tem o mesmo valor do 20, que tem o mesmo valor do 100. Não é porque um artigo vem depois que outro que ele tem um peso maior. Então, como a gente vai fazer quando dois artigos de uma mesma lei, ou no caso nosso, do mesmo regimento interno, eles estão em conflito? Então, a gente tem maneiras de interpretar. Às vezes a gente vai recorrer à lei orgânica, às vezes a gente vai recorrer à Constituição do Estado, ou outras vezes à Constituição Federal. Mas mesmo assim não vai ser suficiente, porque, por exemplo, no caso do regimento interno, são questões procedimentais nossas, que às vezes a Constituição Federal, que já é extensa, ela não vai tratar desses assuntos do regimento. Então, como a gente vai resolver esse assunto? A gente vai ter que recorrer a outras fontes do direito. Então, a gente tem, por exemplo, a analogia, o costume, princípios gerais do direito, que a gente vai analisar para poder resolver o caso concreto. Agora, mais especificamente, sobre os requerimentos verbais e escritos, a gente sabe que a sessão ela é dividida em duas fases, né? Basicamente, a do expediente e a da ordem do dia. Se a gente for ler o artigo que fala da parte do expediente, que é a que acabou de se encerrar agora, ele diz que os requerimentos de vereadores devem ser apresentados na fase do expediente. Só que ele não fala que tipo de requerimento, ele só diz requerimento. Depois a gente vai ler a ordem do dia, e aí lá na ordem do dia está esse prazo de 48 horas, que fala que as proposições ou as discussões que houverem dentro da ordem do dia deverão esperar o prazo de 48 horas antecedente. Então, por exemplo, o que vem da prefeitura tem que esperar esse prazo de 48 horas. Só que o regimento interno ele é omisso quanto aos requerimentos dos vereadores. Ou seja,
Em tese, em primeiro momento, vereadores podem apresentar requerimentos verbais e escritos em sessão sem a necessidade desse prazo de 48 horas. Acontece que lá no artigo 166 e seguintes, eles vão trazer as hipóteses em que podem ser feitos requerimentos verbais e escritos. Então, tem coisa que só pode ser verbal, tem coisa que só pode ser escrita. Então, quando você quiser fazer algum requerimento, vai até esses artigos e dê uma olhada. A matéria que eu quero tratar é de requerimento verbal? Ok, eu posso vir aqui em sessão e fazer esse requerimento verbal sem precisar esperar dessas 48 horas de antecedência. Agora, se a matéria ela for algo que deve ser feito escrito, aí tem um outro problema, porque o regimento ele não fala se tem que ter esse prazo, por ele ser escrito, geralmente é uma matéria mais complexa. E o regimento ele não fala se tem que trazer com antecedência, ele apenas fala que tem que ser escrito. E aí a gente tem um outro artigo, que é o 133, que ele fala que as proposições iniciadas por vereador serão apresentadas em sessão à mesa da Câmara e, excepcionalmente, em casos urgentes, na Secretaria Administrativa. Então, eu, aqui, dando um conselho jurídico, eu entendo que esse artigo ele precisa de uma emenda substitutiva para mudar a redação, para deixar mais claro qual é o momento que eu tenho que apresentar o requerimento verbal e qual é o momento que eu tenho que apresentar o requerimento escrito. Então, eu acho que uma redação melhor para esse artigo seria, por exemplo, que requerimentos verbais podem ser feitos em sessão, dirigidos à mesa da Câmara, mas que quando for requerimento escrito, ele deve ser apresentado com antecedência na secretaria. Exceto em casos urgentes, aconteceu aquilo no dia da sessão, então eu preciso apresentar ele no dia, ou, por exemplo, em sessões extraordinárias, que você não tem esse tempo hábil para poder fazer isso com antecedência. Então, eu acho que mais para frente vocês poderiam até pensar num projeto de emenda substitutiva para esse artigo. No mais, é isso que eu tenho para falar para vocês. Como eu já disse, o regimento ele tem essas falhas, então, se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês virem alguma coisa, olha, Carol, eu não estou entendendo isso daqui, ou então, olha, eu interpretei isso aqui de uma maneira diferente, vê o que você acha. A gente está aqui para caminhar junto e tentar buscar a maior eficiência da Câmara juntos. E vendo algum erro e alguma coisa que pode mudar e pode melhorar, a gente está aqui para trabalhar todo mundo junto. Mais uma vez, obrigada pela atenção de todos e tenham todos uma boa noite. Obrigada. É nós que agradecemos. E já quero aproveitar o gancho da Carol, antes que os nobres vereadores vão usar a palavra, a gente já estava discutindo, nesse recesso mesmo, a partir dessa sessão, a gente, final do mês, já está em recesso, e a nossa procuradora já vai procurar mecanismos para que a gente se atualize tanto a lei orgânica quanto o regimento interno. Então, a cada vereador vai ver as dificuldades que está tendo e quais as mudanças possíveis para a gente estar junto, todo mundo junto, para que, a hora que vier para o plenário, já vim praticamente mastigado, como a gente diz no ditado popular. De acordo com os vereadores inscritos, tem a palavra o nobre vereador José Eduardo Aguiar. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento toda a mesa diretora. Cumprimento aos demais colegas vereadores. Cumprimento a Carol, que representa hoje nosso jurídico da Câmara Municipal. Cumprimento a todos os presentes. Não vou citar o nome de um por um, porque eu vou incorrer no erro de esquecer algum. Então, é uma grande alegria saber que essa Casa de Leis vem sendo frequentada ultimamente por um número até bom de munícipes. Isso é o que enaltece mais ainda o nosso trabalho de vereador. Quero cumprimentar os internautas que estão acompanhando ao vivo esta sessão ordinária. Quero agradecer e elogiar a Carol pelas palavras. Essa explicação vem sendo feita em virtude de um pequeno desentendimento
entre eu e o presidente da Câmara, na sessão passada. Vocês lembram que eu apresentei um requerimento verbal, que foi impedido, eu entendendo que eu estava no meu direito e o presidente da Câmara entendendo que estava no direito dele. O requerimento que eu ia propor era referente a um projeto de lei que estava na pauta do dia. Infelizmente, em virtude de não ser colocado, então teve um prejuízo muito grande, porque o requerimento não foi colocado e o projeto já foi votado. Então, eu não me encontrava em condições de votar aquele projeto, tinha algumas dúvidas e, pelo que eu vejo, não tem como voltar atrás. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora das nossas decisões, é por isso que eu falo, o diálogo é essencial na democracia. Então, a gente tem que conversar mais, estudar mais os projetos, para não ter um prejuízo desse aí, que talvez pode ser até incalculável. Então, veja lá. Eu sendo ferido na minha intenção, eu procurei o primeiro remédio que foi dentro da Câmara. Então, Carol, outros problemas que eu vou falar para você agora comentar estão também dentro desse regimento, que para mim, na minha opinião, é totalmente obsoleto. Onde eu vi um problema que também, na minha opinião, ocorreu também em tese, um abuso de autoridade aí, uma coisa que não poderia ter ocorrido em cima já daquele problema inicial. Quando a gente faz um recurso, o vereador protocola um recurso, todos os recursos, obrigatoriamente, pelo regimento interno, ele é analisado pela Comissão de Justiça e Redação. Então, qual que é o trâmite legal de se fazer? O presidente da Câmara recebe meu recurso, ele oficia o presidente da Comissão de Justiça e Redação, no caso sou eu. Eu vendo que a proposição a ser discutida ali, analisada, o relatório a ser feito, era de meu interesse, eu automaticamente faria um ofício para o presidente da Câmara, comunicando o meu impedimento, tá? Porque eu ia ser, lógico, ia ser parcial. Aí, como é que faz? Se é o presidente, então, como é que é escolhido a pessoa que vai no teu lugar? De qualquer forma que está escrito aqui, menos da forma que foi escolhida. Menos da forma que foi escolhida. Primeira falha do nosso regimento interno que eu vou falar mais. A lei diz que todas as comissões permanentes, ela é composta de presidente e vice-presidente. Ela não fala de membros, mas de presidente e vice-presidente ela fala. Então, ele fala que são 3 pessoas. Então, automaticamente, presidente, vice-presidente e membro. Sendo o presidente envolvido na discussão, automaticamente o vice-presidente da comissão assume a presidência. Nós não temos vice-presidente. É uma falha centenária. Santa Adélia tem mais de 100 anos e isso vem há 100 anos acontecendo isso. Precisamos mudar urgente. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Saúde, Comissão de Orçamento, todas têm que ter presidente, vice-presidente e membro. A nossa só tem presidente e membro. Então tá bom. Como que é escolhido, então, quem vai me substituir? Na verdade, o artigo 70, eu acho que ele é o mais claro nessa condição aí. O artigo 70 ele diz o seguinte: no caso de licenças ou impedimento de qualquer membro das comissões permanentes, licença ou impedimento. No meu caso era impedido, de qualquer membro. Não fala só de presidente, qualquer membro. Caberá ao presidente da Câmara a designação do substituto, mediante indicação do líder do partido a que pertence aquele lugar. Vai ter outro confronto. Eu sei que vai ter outro confronto. O líder do meu partido tem que escolher quem vai ser o próximo presidente. Quem é o líder do meu partido? Sou eu. Mas a lei fala que eu posso escolher. Então eu poderia até escolher a Jéssica como ela foi escolhida. Qualquer outro aqui. Mas era eu que teria que escolher. Mas vamos supor que o presidente... Não, isso aí também não pode, tá? Você vai escolher. Eu acho que todos têm o mesmo pensamento, ninguém ia fazer uma injustiça aqui. Isso.
Tinha que estar na lei. Então, como que poderia ser? Eu até tinha falado antes que poderia ser por sorteio. A comissão parlamentar de inquérito, ela fala, que nós já fizemos isso, a comissão parlamentar de inquérito, ela diz que elimina os vereadores envolvidos na discussão, no julgamento, e sorteia-se os demais para compor a comissão. Já fizemos isso aqui. Então, poderia sortear os 3, ou um só, para que assumisse a presidência no meu lugar. Então, essa é mais uma falha que eu me senti lesado. Ok? Tem que ser mudado. Por quê? Nosso regimento interno não diz. Aí o que acontece? Eleita a comissão certa, presidente no meu lugar, comissão de Justiça e Redação, ela vai receber o meu recurso, os vereadores da comissão se reúnem e discute o interesse lógico do meu recurso. Qual que é o meu recurso? É dizer se eu posso ou não fazer requerimento verbal. Ok? Eu não sei quem foi o relator. Quem foi o relator desse caso aí? Hã? Eu assumi a presidência porque no artigo 63 fala que o vice-presidente assume, porque como não tem vice-presidente nas comissões, é o vice-presidente que assume. Qual vice-presidente? Da mesa diretória. Mas o artigo, aqui nós estamos falando de comissão e não da Câmara. É por isso que eu discordo. Eu sei. Mas eu ia chegar nesse ponto. Eu vim assumir porque no artigo 63 está falando. Fui apontada por ninguém. Você me entendeu? Então tá, mas eu ia chegar nesse ponto. Agora, já falei que tem muitas contrariações nesse regimento. Então são várias coisas que tem que mudar. Aí, quando se faz uma reunião, os vereadores têm que discutir, e logo em seguida, saem as dúvidas com os envolvidos. O que nós estamos julgando aqui? Vocês podem fazer um requerimento verbal ou não. O presidente se apegou no artigo 116. Vamos ver o que fala o artigo 116. Eu me apeguei no 132, 133 e no que fala lá, são 3 artigos, não lembro o outro lá. Sentar, conversar, analisar e em seguida, depois de discutido e tomado uma posição, fazer o relatório. Mas a gente não sabe fazer relatório. Aí que entra o jurídico, entendeu? Não da forma que ocorreu. Porque eu cheguei aqui para protocolar um pedido das cópias das atas e me surpreendi com a comissão aqui já para discutir. Eu, como presidente da comissão, sinceramente, que eu sou muito educado. Eu não entrei lá, porque senão eu ia sentar lá. Eu sou presidente da comissão, não sei o que está acontecendo. Eu não fui comunicado de nada. Falha grave. Falha grave. Tudo é documentado, porque na verdade, se eu encaminho o recurso, porque, veja bem, existe um parecer da comissão, mas essa comissão não fez o parecer estava pré-pronto, feito pelo jurídico, que foi lido para a comissão, e a comissão tentou ver se mudava alguma coisinha ou não, não pode, porque ele contamina o recurso. Ele contamina completamente. Não que o jurídico pode ser tendencioso, puxar a sardinha para o presidente ou para mim, nem deve. Mas a partir do momento que ele dá uma ideia primeiro, está direcionando o pensamento. Isso intrinsecamente, entendeu? Não porque o jurídico quer, mas contamina o resultado. Porque, na verdade, todos nós acompanhamos o parecer do jurídico. Sempre foi assim. Então, por exemplo, eu ia perder na votação aqui. Tem mais remédio para mim aqui dentro? Não. Meu remédio seria na Casa Grande, seria no fórum. É por isso que eu requeri as cópias das atas.
eu tenho que protocolar o pedido dos meus direitos. Baseado em quê? Baseado no abuso de autoridade do presidente da Câmara. Vamos supor que lá o juiz analisa as provas minhas, primeiro ele pede para o presidente se manifestar na defesa do meu pedido. O juiz pede para o presidente, ele vai fazer a defesa dele. Se ele não convencer e achar que tem abuso de autoridade, vai meter a caneta. Pode acontecer, não sei, podia acontecer. Meteu a caneta, deu abuso de autoridade. Abuso de autoridade é crime. Abuso de autoridade é crime. Nós caçamos um vereador recentemente por abuso de autoridade. Ele escapou da área criminal. Não escapou da área administrativa. Mas aí, tendo crime, automaticamente, o que nós temos que fazer? Instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar decoro parlamentar. Mas é isso que eu quero? É essa briga que eu quero, que eu estou interessado? De forma alguma. Ainda mais com uma pessoa que eu admiro, que eu tenho o maior respeito, que é o Abacaxi, que tem 6 mandatos aí, e não está aqui para brincar. Infelizmente, ele foi traído aí, acho que por artigo aí, e a gente entrou em conflito. Mas cada um tem que procurar seu direito. Mas se a gente vai até o fim procurando o nosso direito, ele usou uma frase muito interessante, que o Abacaxi essa semana me procurou, para a gente sentar, a gente sentou e conversou, e falou uma frase muito importante. O cristal, quando se cai e quebra, ele não cola mais. Então, por picuinhas políticas, poderíamos chegar até na perda de uma amizade que demorou 33 anos que ela vem sendo construída. Ok? Então, a única coisa que eu queria era exclusivamente ter o meu direito de fazer os requerimentos verbais. Ok? Então, como eu já disse aí, nós sentamos aí o Abacaxi, nós vimos que o regimento precisa ser mudado, muita coisa, urgentemente, tem que ser feito estudo, é demorado, não pode mudar o regimento interno se não mudar a lei orgânica, então é uma coisa que vai puxando a outra. E a Carol ainda foi calma e educada, ela foi, como se diz, até falou que está meio ultrapassado. Está totalmente obsoleto isso aqui. Está muito ultrapassado. E é onde a gente vai dar conflito, que chega uma hora que vai conflitar. Agora, por que eu quero bater nessa tecla de poder a gente continuar fazendo requerimento verbal? Porque é uma ferramenta que nós todos os vereadores vamos usar. Não é só eu, Aguiar. Todos os vereadores. Vai chegar uma hora que você vai precisar do requerimento verbal. Você está numa viagem aí, você chega 8 horas aqui numa segunda-feira, você malemar vai ler o projeto de lei, você não está apto para votar ele, e de repente você precisa pedir uma vista. E a partir do momento que hoje votasse que não pudesse fazer requerimento verbal, não pode fazer vista, pedido de vista, na minha opinião. Não pode pedir dispensa de leitura, tudo isso aí é requerimento verbal. Então, gente, nós sentamos, o Abacaxi reconheceu que, na verdade, em virtude dos desvios aí, talvez até tenha se excedido um pouco. Eu me excedi também na minha fala. Então, até que não se mude aqui, então, entramos num acordo que vai ser aceito por ele o requerimento verbal. Ok? Então, estou falando isso aí mais para que a gente estude mais e qualquer dúvida, começamos a resolver o problema no fundo, conversar mais, dialogar mais. Que é mais importante uma amizade do que um cristal quebrado, né? Por fim, hoje é um dia especial para a Câmara Municipal e especial também para várias famílias santanderienses. Hoje nós está sendo nominada aí algumas ruas da cidade aí. Na verdade é do condomínio fechado, né? Mas faz parte da nossa cidade aqui, né? O loteamento Otávio Mestrinelli, ele tem algumas ruas que já foram nomeadas já, se não me engano 3 ruas, e faltou 6 ruas, porque elas não tinham asfalto, não tinha... E outra coisa, outra falha do nosso regimento interno. Cada vereador pode pôr nome em apenas 2 prédios públicos ou 2 ruas. Então, foi feita uma divisão aí. Não fui eu que nomeei a todas as ruas. Isso foi um projeto feito pelo Douglas. Eu acho que ele foi muito feliz nas escolhas, nas pessoas que ele escolheu. E apenas a gente está emprestando nossos nomes para assinar os projetos. Então, eu quero cumprimentar, em nome do Douglas, as famílias Carraro, família Mestrinelli Gatti, a família Garrido, família Conde Imperial e a família Boer Mestrinelli,
que para nós é uma data muito especial em fazer essa honraria de perpetuar o nome de seus familiares nessas ruas. Obrigado a todos. Pela ordem de inscrição, fará uso da palavra o vereador Flávio Kleber Pinheiro. Boa noite a todos. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nobres colegas vereadores, funcionários, doutora Ana Carol, a todos que estão aqui também nos prestigiando, obrigado pela presença. Todos os internautas também, obrigado por estar assistindo a sessão online aí. O motivo de eu vir aqui é que eu fiz uma indicação, né, dos pontos de ônibus, e quero dizer a vocês aí que eu também estou correndo atrás aí dessa verba. Já estou ligando para alguns deputados, ver se ele libera alguma verba para nós estar fazendo essa implantação aí desses pontos de ônibus, onde não tem aí, né, para os trabalhadores aí da nossa cidade, que muitas das vezes enfrenta sol, chuva, né, esperando o ônibus, e queria que eles se sentissem mais acolhidos, né, pela nossa cidade. Então, já estou falando em meu nome, que eu estou buscando aí uma solução. Não sei se eu vou conseguir, mas vocês podem me cobrar, porque correndo atrás eu estou. E também estou aqui para agradecer também ao excelentíssimo senhor prefeito, Guilherme Colombo da Silva, por ter feito várias, não é lombadas, né, aqueles redutores de velocidade, né, nas ruas, que eu tenho certeza que não foi só nas ruas que eu pedi, foi na rua que os meus nobres amigos também pediram, e tem pessoas que estão muito contentes com isso, que já baixou bastante o nível de velocidade. Tem pessoal ainda que está correndo muito, tem ruas ainda para serem feitas também, né, mas colocar mais redutores ainda, e tem pedidos desses lá com o prefeito nosso também, indicações todas nossas. Queria também agradecer também que está fazendo aqui a pintura, não só a pintura, mas a reforma também da cozinha piloto. Modéstia à parte, foi uma indicação minha, não sei se alguém já fez há tempos atrás, mas eu pedi também para estar reformando e está sendo reformado. Eu fico muito contente. Também agradecer também as ruas que estão sendo asfaltadas também, novamente. Eu sei que muitas das vezes a gente espera muito, né, que seja feita muita coisa na nossa cidade, mas tem pessoas que não conseguem administrar nenhuma casa, né, que tem 5 pessoas, que dirá uma cidade que tem 17 mil, né? Não é tão fácil assim, chega a ser difícil. Eu sei que muitas vezes nós vamos fazer para uma parte vai achar legal, a outra parte vai achar que não devia ter feito ali, Eu sei que faltam algumas ruas ainda para serem recapeadas, mas eu tenho certeza que o nosso prefeito está indo buscar essa solução aí. Porque eu estou vendo, eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, não, porque eu não preciso disso. Mas eu estou aqui para agradecê-lo, né, pelo menos por ele ter ido buscar atrás desses recursos, né, para a nossa cidade. Nós também fomos. E eu sei que onde nós vamos, nós somos bem recebidos também, porque nós vamos sempre em mais do que 5, que é para intimidar mesmo, né? Então é assim mesmo, o cara já fala, não, Santa Adélia vem em peso, é assim mesmo. Nós vamos em peso para ganhar mais coisa. Eu quero que a nossa cidade cada dia mais prospere, fique mais linda ainda do que já é. Mas para isso, né, nós necessitamos de recursos. E como o nosso país está enfrentando, né, um grave acidente de trabalho aí, né? Mas eu creio que vai melhorar não só o nosso país, mas todas as nossas capitais, os nossos estados e as nossas cidades também. Tá ok? Eu deixo aqui meu grande abraço a cada um de vocês que aqui estão. Obrigado também por fazer parte também de ter denominado algumas ruas aí no nome do pessoal da família que o Aguiar já falou aqui também. Eu agradeço a todos vocês, um grande abraço. Tenham todos uma ótima semana e uma boa noite.
Gostaria de convidar a vereadora Jéssica para assumir a presidência, que vou usar a tribuna também. Senhora presidente, senhores vereadores, senhor visitantes, mais uma vez, que muito nos honra com a presença, quero ser bastante breve. Doutora, Supranação 10, muito obrigado. Eu só quero fazer uns comentários, por exemplo, que eu sempre falo que vai ser o que a gente vai pedir, a colaboração de todos os vereadores para participarem dessa mudança, não, dessa melhoria, eu acho que seria a palavra correta, do nosso regimento da lei orgânica, sobre a batuta da nossa procuradora. Os requerimentos verbal, por exemplo, eles não é que eles... Mas vamos deixar eles claros, mas muito claro, porque é o seguinte, quando é vedado, vai ter que ir escrito, é vedado. Esse negócio de mais ou menos não tem jeito. Só que sabe por que está saindo tudo isso? Mudança de regimento, mudança de... Pela discussão nossa. Se está ouvido essa discussão, eu acabei de ouvir do vereador Michel, mas também vocês faz 15, 20 anos aí nunca mudou, e nunca ia mudar também. E não ia mudar. Então agora, e ele tem razão, faz tempo que vai ficando velho, mas agora que tem os vereadores novos, que mais jovem, vai ajudar com novas ideias e tudo dentro da lei. E eu sei, se não ouvido, Aguiar, essa discussão nossa aí, que ele ia dar uma certa... Eu muito triste, mesmo porque nós ficamos 20 anos com companheiro de partido. Só que eu vou falar uma coisa para você. Se não tivesse havido isso, não ia ter mudança em regimento, não ia ter mudança na lei orgânica. São coisas que a gente vai vivendo e aprendendo. Não adianta falar que a gente é veterano, que faz tanto tempo que é vereador, mas a cada dia aprende uma coisa. Eu gostaria de agradecer, e sou louvável, porque as pessoas que hoje estão sendo homenageadas, de uma forma ou de outra, eu tenho certeza que são pessoas, mesmo aquelas que às vezes eu não tive o prazer de conviver junto. Mas eu estou vendo muitos aí que eu convivi muito de perto. Independente de quem vai ser o autor do projeto, que foi comentado aqui, 2 nomes por ano, isso é uma brincadeira, é uma mudança que tem que ser feita às pressas. Porque às vezes você quer homenagear uma pessoa numa praça, numa rua, enfim, no que tiver. Mas só pode 2. Vai sair 35 ruas aí de 2 loteamentos, nós somos em 9 vereadores, quer dizer, nós não vamos poder pôr 18 e o resto. Aí vem tudo lá de cima. Então, são coisas... E outra, quem que não vai votar o nome de uma pessoa quando ela é homenageada? Apesar que ainda é duro, homenageia depois que morre. Gostoso é homenagear enquanto tem vida. E eu falo porque eu já fiz vários projetos de lei homenageando pessoas que nos deixaram. A senhora tem uma ideia, senhora presidente? Eu fui feliz nenhuma que eu consegui homenagear uma pessoa viva. E já demos, que foi um título de cidadão, que foi o nosso amigo, o seu Francisco Nicanor Donato, e já entregamos logo, não demorou acho que um mês, viemos a perdê-lo. Então, quer dizer, a gente tem que estar sempre, seria muito a favor de poder homenagear pessoas em vida. Por isso que nós criamos o 22 de março, que concede para a pessoa que é de Santa Adélia a medalha 22 de março. Viva! Para pôr no pescoço e ela carregar. Saber que ela ganhou de honra ao mérito pelos merecidos. Relevante serviço à comunidade. Se eu não me engano, apenas 2 pessoas têm essa medalha. O Chico Donato é uma delas. E a dona Mirtz, do IAS, é proprietária daquele prédio do IAS lá. Dona Miltz. Miltz, né? Miltz. Então, são pessoas, por exemplo, foi bem lembrado. Eu falo assim, são coisas que a pessoa em vida carrega. Mas, como a lei não permite de pôr o nome, é onde entra pessoas que fizeram muito, que nos deixaram, pelo menos eu tenho certeza,
que a família, quando passar por ali, ver, inclusive vai cobrar muito mais nós. Eu quero aquela rua lá com o nome da minha mãe, do meu irmão, não sei o quê. Quero mais bem cuidada, bonita, florida. Então eu acho que é muito merecido. Tá bom? Muito obrigado. Passaremos agora direto para a ordem do dia. Convido o senhor secretário a efetuar a leitura dos pareceres das comissões competentes aos referentes ao projeto de lei. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor. Diante dos pareceres favoráveis das comissões competentes, eu passo o projeto de lei número 24 para a ordem do dia e eu coloco em discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Ah, tá. Cabeça, né? Projeto de lei número 25. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor. Projeto de lei número 25, que denomina Atílio Cristiano Carraro, a Rua 2 do loteamento Otávio Mestrinelli, de autoria do vereador Antônio Ângelo Capra. Está em discussão. Terminada a discussão, o presente projeto precisa da maioria de 2/3 para o seu acolhimento. Serão efetuadas chamadas dos senhores vereadores. Os que tiverem de acordo respondam sim e os contrários respondam não. Altair Pavani. Sim. Antônio Ângelo Capri. Sim. Antônio Laroca. Sim. Flávio Kleber Pinheiro. Sim. Jéssica Cristina Aparecida da Costa Guerra. Sim. José Eduardo Aguiar. Sim. Manuel Carlos Palma. Sim. Michel Goulart Aranha. Sim. Otávio Monteiro Ravazzi. Sim. Tendo o referido projeto alcançado 9 votos, está aprovado. Comissão e o nome do vereador. Denomina Ardília Mestrinelli Gatti, a rua número 03 do loteamento Otávio Mestrinelli. Vereador José Eduardo Aguiar. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor. Diante dos pareceres favoráveis das comissões competentes, eu passo o projeto de lei número 26 para a ordem do dia e o coloco em discussão. Da mesma forma, terminada a discussão, passaremos à votação nominal, pois o mesmo
precisa do quórum de 2/3 para o seu acolhimento. Faremos a chamada dos senhores vereadores. Os que forem a favor digam sim e os contrários não. Altair Pavani. Sim. Antônio Ângelo Capri. Sim. Antônio Laroca. Flávio Kleber Pinheiro. Sim. Jéssica Cristina Aparecida da Costa Guerra. Sim. José Eduardo Aguiar. Sim. Manuel Carlos Palma. Sim. Michel Goulart Aranha. Sim. Otávio Monteiro Ravazzi. Sim. Tendo o mesmo alcançado 9 votos, declaro aprovado em única discussão. Projeto de Lei 27/2019. Denomina Alain Garrido a Rua 4 do loteamento Otávio Mestrinelli. Comissão de Justiça e Redação. Nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento. Nada a opor. Diante dos pareceres favoráveis das comissões competentes, eu passo o projeto de lei número 27, que denomina Alain Garrido, a rua número 4 do loteamento Otávio Mestrinelli, de autoria do vereador Altair Pavani, em discussão. Terminada a discussão, o mesmo precisará do voto nominal, alcançando a maioria de 2/3 para o seu acolhimento. Faremos a chamada dos senhores vereadores. Os que tiverem de acordo, digam sim, os contrários, não. Altair Pavani. Sim. Antônio Ângelo Capri. Sim. Antônio Laroca. Sim. Flávio Kleber Pinheiro. Sim. Jéssica Cristina Aparecida da Costa Guerra. Sim. José Eduardo Aguiar. Sim. Manuel Carlos Palma. Sim. Michel Goulart Aranha. Sim. Otávio Monteiro Ravazzi. Sim. Tendo obtido 9 votos, declaro o projeto de lei número 27 aprovado. Denomina Alex Garrido a rua número 05 do loteamento Otávio Mestrinelli. Vereador Flávio Kleber Pinheiro. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor. Diante dos pareceres favoráveis das comissões competentes, eu passo o projeto de lei número 28 para a ordem do dia e o coloco em discussão. Terminada a discussão, da mesma forma, precisa alcançar o quórum de 2/3 para o seu acolhimento. Farei a chamada aos senhores vereadores. Os favoráveis digam sim e os contrários digam não. Cortar o desgramado. Altair Pavani. Sim. Antônio Ângelo Capri. Sim. Antônio Laroca. Sim. Flávio Kleber Pinheiro. Sim. Jéssica Cristina Aparecida da Costa Guerra. Sim. José Eduardo Aguiar. Sim. Manuel Carlos Palma. Sim. Michel Goulart Aranha. Sim. Otávio Monteiro Ravazzi. Sim. Tendo o projeto recebido 9 votos favoráveis, declaro-o aprovado. Projeto de Lei 29/2019. Denomina Tereza Conde Imperial a Rua 6 do loteamento Otávio Mestrinelli. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. A Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor.
Diante dos pareceres favoráveis das comissões competentes, eu passo o projeto de lei número 29 para a ordem do dia e o coloco em discussão. Não havendo discussão, faremos a chamada para a votação do referido projeto, que precisa do quórum de 2/3 para o seu acolhimento. Os favoráveis digam sim, os contrários não. Altair Pavani. Sim. Antônio Ângelo Capra. Sim. Antônio Laroca. Sim. Flávio Kleber Pinheiro. Sim. Jéssica Cristina Aparecida da Costa Guerra. Sim. José Eduardo Aguiar. Sim. Manuel Carlos Palma. Sim. Michel Goulart Aranha. Sim. Otávio Monteiro Ravazzi. Sim. Tendo alcançado 9 votos, declaro aprovado. Projeto de lei número 030 de 2019. Denomina Antônio Bueno Mestrinelli, a rua número 07, loteamento Otávio Mestrinelli. Vereador Antônio Laroca. Comissão de Justiça e Redação na DOPOR. E Comissão de Finanças e Orçamento na DOPOR. Diante dos pareceres favoráveis das comissões competentes, eu passo o projeto de lei número 30, que denomina Antônia Boer Mestrinelli, a rua 7 do loteamento Otávio Mestrinelli, de autoria do vereador Antônio Laroca. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, faremos a votação nominal, porque o referido projeto precisa do quórum de 2/3. Farei a chamada, os que forem favoráveis digam sim, e os contrários não. Altair Pavani. Sim. Antônio Ângelo Capra. Sim. Antônio Laroca. Flávio Kleber Pinheiro. Sim. Jéssica Cristina Aparecida da Costa Guerra. Sim. José Eduardo Aguiar. Sim. Manuel Carlos Palma. Sim. Michel Goulart Aranha. Sim. Otávio Monteiro Ravazzi. Sim. Tendo referido o projeto conseguido 9 votos, declaro aprovado. Encerrada a matéria da ordem do dia, comunico a todos que, sendo esta a última sessão ordinária deste período legislativo e que durante o mês de julho esta casa estará em recesso. A próxima sessão ordinária será no dia 5 de agosto, às 20 horas. Nada mais havendo que ser tratado, eu agradeço a presença dos nobres vereadores, dos funcionários da casa, dos visitantes, dos internautas, e declaro, em nome de Deus, por encerrada a presente sessão.